Quem daqui que veio hoje só? Que não estava aqui da última vez? Tá bom assim, ó, por favor. É isso aí. Bom, no último encontro, o primeiro que a gente teve, eu passei qual era o objetivo do projeto, o que era o projeto, então foi um pouco mais expositivo, né, sobre qual é a ideia, qual o propósito da gente estar começando esse trabalho, né, daquilo que Deus direcionou, daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Infelizmente hoje deu para um data show ali, então tinha apresentação, mas eu vou falar bem rapidinho, bem sucinto, só para situar aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez. Né? Esse foi um projeto que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, da ali, de algumas outras pessoas, e a gente vem orando aí há quase 2 anos, ou mais de 1 ano, em cima desse projeto, para que Deus fosse dando as diretrizes, o direcionamento de como trabalhar, de como abordar, de como que seria, né, as ministrações e tudo mais. E surgiu de uma necessidade que é gritante hoje em dia no meio dos jovens, né? Que é se trabalhar com solteiros e com todas as áreas da vida dele, né? Que a gente tem visto assim, que a galera solteira da igreja não tem tido a consciência, não tem sabido viver da maneira como deveria, como solteiro na ótica de Deus, né? E da maneira como ou o jovem da igreja está vivendo igual o solteiro do mundo, fazendo exatamente as mesmas coisas que a galera lá fora faz, numa liberdade sem limites, já beirando uma libertinagem, e ao mesmo tempo tem aqueles que estão dentro da igreja, não, eu sou solteiro, eu decidi, eu escolhi esperar em Deus, e só que não sabe o que fazer enquanto está esperando, né? Então, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus, e aquilo se delonga e nada acontece na vida dele por um certo tempo, ele começa a desanimar, aí você vê pessoas cabisbaixas, magoadas com Deus, chateadas com Deus, achando que Deus esqueceu, que esse tempo de espera está demorando demais. Né? Mas o certo é que é uma fase, né? E é uma fase muito importante da nossa vida. Eu acho que eu arrisco a dizer assim que é a fase mais importante da nossa vida. Porque todas as decisões mais importantes que você vai tomar na sua vida está nessa nossa fase. Que é o que você vai fazer na sua vida, onde você vai estudar, que profissão você vai ter, é agora que você define. Você tem uma certa idade até que você entrar no mercado de trabalho, depois disso a coisa fica muito mais difícil. Então é agora, a gente tem que definir agora a nossa profissão, é agora que você vai decidir o que você vai fazer com o resto da sua vida, de onde você vai tirar o seu sustento. Né? É uma decisão muito importante e é nessa fase que a gente está. Né? Então, com quem casar é a segunda, né? A primeira eu acho que é a quem servir, né? Então, a primeira decisão é a quem servir, né? Servir a Deus ou as outras opções, né? E a segunda mais importante é com quem casar. A terceira mais importante, eu creio que seja a nossa profissão, que influencia em muitas outras coisas. E tem muitas outras escolhas que nós fazemos nessa fase, né? Como as nossas amizades. Então, tudo isso também influencia muito na nossa vida. A maneira como nós lidamos com a nossa família, com nossos pais. Tudo isso são escolhas que nós fazemos, né? Então, é a fase mais importante da nossa vida. Então, isso você tem que ter em mente. Essa é a fase mais importante. E o que eu estou fazendo da fase mais importante da minha vida? Que sementes que eu estou plantando hoje para colher os frutos amanhã? Porque a gente não pode viver dessa maneira irresponsável, achando assim que vou levando, depois lá na frente eu conserto. Porque aquilo que você plantou vai refletir lá na frente e você vai colher. Isso é causa e consequência mesmo, né? Isso está na Bíblia, o Senhor honra a sua palavra e é o que acontece. Então, o que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Né? E se hoje você está colhendo coisas que você não está satisfeito, sua vida não está redondinha do jeito que você queria, é porque talvez as escolhas que você fez alguns anos atrás, alguns meses atrás, não foram as melhores. E hoje você está colhendo. Então, a ideia, galera, é acordar mesmo, despertar para essa necessidade de consciência mesmo, de entender que nós somos responsáveis pelo que vai acontecer na nossa vida, pelas escolhas que nós estamos tendo. Então, esse projeto,
Deus colocou no nosso coração trabalhar com os solteiros, mas assim, não é um projeto que vai falar sobre namoro, só sobre namoro, né? Muita gente veio questionar, falando, poxa, mas é só sobre namoro? Vocês só vão falar de relacionamento? Que não pode sexo antes do casamento? Que não pode ficar pegando de geral aí? Não é esse o intuito do projeto, né? O intuito do projeto é mostrar o caminho, né? É ser um norteador na vida de vocês. E as escolhas vocês que vão fazer a partir daí. Então, dando a base para vocês, daí vocês escolhem, né? E por isso que o nome, símbolo, né? De onde que veio esse nome? Só porque inglês é chique, né? Para ficar bonito na camiseta. Não, porque a gente estava procurando uma palavra que intitulasse, né? Que resumisse aquilo que significaria o projeto. E daí eu vi uma palavra no livro da Simone Messina que chama O Valor de Estar Solteiro, um livro muito bom. E até quem faz o prefácio é o pastor Nelson Júnior da Escolha Esperar, um livro muito bom. E lá ela cita que a palavra em hebraico para solteiro é havak, que significa inteiro, único e completo. Que essa é a visão que Deus tem de nós solteiros, que nós somos seres completos. Deus nos criou seres completos. Nós não somos a metade da laranja que vai achar a outra metade da laranja algum dia, do Fábio Júnior, né? Então, Deus nos criou assim, como seres completos, como pessoas completas. E é assim que devemos ser. Tá? Então, temos o direito de escolher alguém para então dividir essa completude com essa pessoa, né? Então, a ideia era essa. Eu falei, mas Deus, qual o nome que a gente vai dar para esse projeto? Porque projeto de solteiros é meio pedante, né? A galera já fica, de encalhada, é um negócio de encalhada. Aí tem essa palavra, símbolo, né? Porque o símbolo, como adjetivo, ele pode ser solteiro, único e individual, a tradução. Mas como um verbo, ele também pode ser usado como escolher. O verbo escolher, também ele é utilizado. Então é mais por essa ideia da escolha, né, que veio o nome. E daí abrange tudo, né? Abrange também o público com o qual a gente está trabalhando, que são vocês, né? Somos nós. Para gravar o Então, a ideia é essa, galera. E a proposta, né, e por que desse símbolo aqui, o que tem a ver? Só porque a curva sinuosa faz o S, né, do símbolo? Não, é porque essa é a proposta. Toda a proposta do projeto, ela se resume nesse símbolo, que é a proposta que o Espírito Santo coloca para as nossas vidas hoje. E galera, vamos endireitar esse caminho? Chega de andar, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, um pouquinho ali, um pouco aí, um pouquinho aqui. Porque assim, estamos tentando seguir no caminho. Estamos lá, não? Todo mundo seguindo no caminho ali. Mas a gente desvia um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. De deixar essa mornidão que nós temos visto, e isso não é só aqui em Manancial, estamos falando geral, queixa de tudo que é líder de jovem, que tem acontecido. Os jovens estão vivendo numa mornidão. Nem estão totalmente no mundo, mas também não estão comprometidos com Deus. E é isso que a gente não pode mais aceitar. Eles colocaram ali? Chegou a hora da gente se posicionar mesmo e falar, dar um basta para isso e falar, não, eu me comprometo. Eu me comprometo. Então, a gente vai ser realmente essa geração que se levanta aí, se posiciona diante de Deus. Mas aí entra? Acho que não. Sabe que acho que esse aqui é só aprendedor. Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Então, essa é a ideia desse logo. Mais que o mundo, que o padrão por aí esteja, pode ser assim, pode levar nessas curvinhas da vida aí. Pode ir pegando os atalhozinhos. Não, o Espírito Santo vem, passa essa reta vermelha aqui e fala, não, é aqui que vocês têm que andar. Porque se vocês andarem por aqui, vocês atrairão bênção para a vida de vocês e não maldição. Vocês atrairão jovens aqui para dentro. Às vezes a gente reclama, fala, poxa, mas quase não tem ninguém no Ministério de Jovens, faz os eventos, a galera não participa. Mas quem atrai jovem é jovem. Não é responsabilidade do Savini apenas de atrair jovem, é a gente que traz, é a gente. E é o nosso exemplo lá fora que vai conseguir atrair essas pessoas para dentro. Né? Eu publiquei essa semana lá, acho que foi ontem, na página do Face, né? Uma foto de um
receberam um cartaz que estava escrito assim: seja você a mudança que tanto procura nos outros. As pessoas não mudam com cobrança, mudam com exemplos. Né? E qual exemplo que a gente tem dado aí fora com esse pessoal? Se a nossa vida está destruída, né? que alguém que está destruído vai olhar para a gente e vai falar assim: para ser igual ele, eu prefiro ficar em casa e fico ainda com meus 10% no bolso. Né? Então, a gente tem que realmente trazer para a gente essa responsabilidade. A responsabilidade não só para a nossa vida, mas a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos de realmente pregar a palavra dele, atrair pessoas para ele. Né? Então, o projeto ele engloba tudo isso. Ele não é só relacionamento, ele não é só a sua vida, ele vai envolver também alguns projetos aí de evangelismo, de missões, bem bacana que a gente está já orando, bolando, intercâmbios com outras igrejas para agregar pessoas, para se desenvolver amizades sadias, conexões saudáveis aí entre os jovens. Então, esse é o projeto. Eu dei uma resumidinha aí, eu falei tudo isso ontem no último encontro, e 1 hora quase eu dei uma resumidinha aqui. E a gente espera isso, que vocês comprem realmente essa ideia, que vocês literalmente vistam a camisa, sabe? Esteja aí com a gente, porque é algo que Deus deu pra gente, pra vocês e pra mim. Primeiramente foi pra mim. Tudo aquilo que eu tô compartilhando aqui tem sido um tratar de Deus na minha vida. Não tô aqui porque eu sou mais capaz do que alguém, por nada. Eu tô aqui porque Deus tá amassando barro lamacento aqui, que sou eu. Então, a gente espera assim, que vocês realmente comprem essa ideia com a gente aqui, porque é um presente de Deus para vocês. Tempo de investimento, que vocês encarem esse projeto como um investimento na vida de vocês, na área mais importante, na época mais importante da vida de vocês. Então, que vocês se comprometam mesmo com a gente aí, porque a gente tem orado, tem pedido para Deus, e eu creio que isso aqui já aumentou a quantidade de pessoas, já é um número expressivo de jovens. Eu estou satisfeita, estou feliz, porque estou vendo que Deus está no negócio. Amém? E daí eu estava preparando aqui, estava falando: Deus, o que eu falo para essa galera agora aqui no domingo, né? E vou até compartilhar, né? Foi até interessante. Eu ia passar um vídeo de uma pregação do pastor sobre isso, mas aí meu pai veio e falou: não, sentindo que não é hora de você postar esse vídeo aí, segura um pouquinho. Daí Deus incomodou, e daí Deus me deu uma palavra para trazer hoje, e graças a Deus o data show queimou, a gente não conseguiu fazer nada aqui. Entendeu? Né? Deus está dando a direção em tudo aí. E daí eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Né? Graças a Deus queimou. Graças a Deus. Graças a Deus, não, que queimou o data show aqui. Ombra. Então, daí eu colocando diante de Deus, falei: Senhor, o que o Senhor tem para falar com essa galera? Porque eu já falei o que é o projeto, tá? Então, e agora? Deus falou assim: ministra sobre o que eles têm que fazer nessa fase. Então, eu perguntei no último encontro o que era estar solteiro. O Danilo falou que era ser feliz, quase apanhou da Laís ali. A Laís já estava torcendo, beliscando o menino ali, porque ele falou que era ser feliz. É ser feliz? É ser feliz. Eu descobri isso há pouco tempo, porque até então eu vivia achando que eu estava no deserto. No deserto, ser solteira está no deserto. Tratar de Deus, realmente é um tratar de Deus, mas é uma oportunidade de você encontrar também a felicidade sendo você, sendo completo, né? E há uma diferença entre você ser solteiro e você estar solteiro. Nós estamos solteiros, nós não somos, não é a nossa essência, né? É um estado, é uma transição, você está passando por uma fase, isso vai passar, amém? Amém? Dá um amém aí, irmão. Depois, se você for solteiro, aí não vai reclamar. Então, estar solteiro é uma fase que vai passar. E é uma fase que ela foi instituída por Deus, ela foi criada por Deus.
estava orando e Deus colocou e trouxe essa ilustração à memória, essa ministração, que quem criou a fase de solteiro foi Deus. Você fala, não, foi o diabo, porque você não sabe como é que é difícil ser solteiro, você não pode ter sido Deus, deve ter sido o diabo. Não, foi Deus que criou. E como que a gente vê isso? Que desde que Deus criou o homem, existe o solteiro. Concorda? O primeiro homem que existiu, Adão, foi por um breve período de tempo, não sei quanto, gente, a palavra não determina muito bem isso, mas ele foi solteiro, né? Eu gostaria de ler com vocês, abre lá, em Gênesis 2, vamos ler aqui a história desse solteiro, primeiro solteiro. Diz assim, a partir do versículo 4, tá? Diz assim, ó, esta é a história da origem dos céus e da terra criados por Deus. Ainda não havia vegetação nem semente que houvesse brotado na terra, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. E também não havia seres humanos para cultivar a terra. Mas um vapor de água subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E ele tornou-se um ser vivo. Versículo 8. Plantou também o Senhor Deus um jardim no Éden, para os lados do Oriente. Nesse jardim colocou o homem que havia criado. Então o Senhor Deus fez brotar toda espécie de lindas árvores que produziam frutas boas. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele fala sobre a criação dos rios, né? Aí vamos lá para o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. E deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. Versículo 18. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Depois de ter formado toda a espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, aos animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, enquanto este dormia. Tirou uma das costelas dele e fechou o lugar em que ficava a costela. Dessa costela o Senhor Deus fez a mulher e o levou ao homem. Então o homem disse, esta sim é a parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só ser. Bom, aí um texto bem conhecido de escola dominical, historinha, que a gente já cansou de ouvir, né? Mas foi interessante que conforme eu fui lendo, foram saltando coisas aos meus olhos, né? Quando Deus ministra, assim, um texto que você já conhece, de repente tem um sentido totalmente diferente. Foi isso que aconteceu aqui. Daí, Deus começou a ministrar no coração como que foi o processo da vida de solteiro de Adão, enquanto Deus não criou Eva para ele. Porque a gente tem logo aquela ideia assim, Deus criou o homem, aí Deus criou a mulher. Deus fez o homem dormir, tirou a costela, criou a mulher. Os dois estavam bonitinhos vivendo no paraíso lá. Mas quando você vai ler o texto esboçado, você vê algumas coisas que aconteceram nesse meio termo. Nesse meio tempo aconteceram algumas outras coisas até que Deus trouxesse Eva, né? E a primeira coisa que a gente vê aqui de lindo, né? Deus criou o homem, formou o homem do pó da terra, do barro, soprou em suas narinas, deu fôlego de vida. E o que ele fez depois? No versículo 8 diz lá que Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do Oriente. Nesse jardim colocou o homem que havia criado. Fez brotar, então o Senhor Deus fez brotar toda espécie de lindas árvores que produziam frutas boas como alimento. Então,
o que eu vi desse versículo assim que o Senhor ministrou? Deus criou o homem e o colocou no jardim. Ele criou um jardim especial onde o homem ia viver, onde ele ia se relacionar com o homem. Um lugar que eu acredito seria lindo demais da conta, com todas as espécies de árvores frutíferas, e aqui fala árvores lindas, dá esse detalhe na palavra, não era qualquer árvore, não era uma árvore só que serviria de alimento, não era um pé de chuchu na cerca, não, era árvores lindas, árvores que eram vistosas, né? que davam o alimento, davam fruta para o homem. Então aqui a gente começa a ver o que? O homem, Deus criou o homem sozinho criou o jardim. Então, um cuidado de Deus. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa, nunca. Ele não teve uma ideia, o homem está sozinho, tive uma ideia, vou fazer uma mulher. Não, antes mesmo dele criar o homem, ele já sabia que o homem necessitaria da mulher, que ele iria criar a mulher. Ele já sabia da nossa existência antes mesmo de tudo. Então, não foi uma ideia que Deus teve. Deus não é pego de surpresa, né? Ele é o presente constante. Ele está no futuro, está no presente, está no passado. Para Deus não é o mesmo esquema de tempo que o nosso. Então Deus já sabia que o homem ia precisar da mulher. Por que ele já não criou a Eva logo de cara? Já vai usar a mesma forma que barro, só monta umas coisinhas aqui e outra ali, e já dá a Eva para o homem, né? Tinha um objetivo, né? Esse objetivo era trabalhar na vida dele. E a primeira coisa que Deus faz como um ensinamento, até eu creio, para o homem, é criar esse jardim. Ele cria o jardim, ele cria ali o sustento. Então ele cria um lugar de conforto para o homem, um lugar onde ele se relacionaria com o homem, e que ele estaria possivelmente seguro ali. Não imagino como que ele devia ser, mas um jardim, né, mesmo, onde ele pudesse habitar ali e ser suprido de suas necessidades ali. Então a gente vê esse cuidado de Deus com Adão. Enquanto ele estava sozinho, Deus não deixou ele sozinho. Ele estava cercado de amor e afeto, de cuidado constantemente de Deus ali, né? E daí, então a gente vê que Adão experimentou a gente não sabe por quanto tempo, né, qual o período de tempo, mas ele experimentou essa fase de ser solteiro. Daí a gente vai aqui mais para frente, no versículo 15, diz aqui que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. Era um versículo que eu nunca tinha me atentado, que para mim, paraíso, né, assim, o Éden, né, aquela coisa maravilhosa. Nunca tinha percebido que Adão trabalhava lá no jardim, assim, nunca tinha me atinado para isso. Para mim, ele ficava o dia inteiro debaixo de uma árvore, mascando matinho peladão, comendo fruta, igual o cachorrinho lá da Discovery Kids, lá, sentado debaixo da mangueira, daquele jeito lá, bonitão, tranquilo, sem fazer nada, mas não, Deus o criou, e ele ainda sozinho aqui, Deus deu tarefas para ele, né? Deus colocou ele para cuidar e cultivar, né? E aí quando você olha aqui no versículo 5 que a gente leu, fala que ainda não havia vegetação nem semente que houvesse brotado na terra, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra e também não havia seres humanos para cultivar a terra ou semear a terra. Tem a versão embaixo, né? Então Adão estava trabalhando no paraíso ali. Ele estava plantando sementes, estava cultivando o jardim, cuidando do jardim. Então Deus deu tarefas para ele, deu função para ele enquanto ele estava sozinho. Acredito também porque depois, acho que quando veio a Eva, ele já não deu muita atenção mais para as outras coisas, né? Então Deus tinha um propósito ali de dar as tarefas para ele enquanto ele estava ali sozinho no paraíso, né? E ele trabalhando ali. E daí, o interessante é que a gente vê aqui que no versículo 18 Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Deus declara isso, né? Ele já tinha essa ideia, né? Claro, já estava tudo na cabeça de Deus, mas aí no versículo 18 ele declara que não é bom que o homem esteja só. Na escolinha, quando você vê os livrinhos de historinha,
Deus fala isso e logo o homem já dorme, aí Deus vai lá, dá a primeira anestesia geral do mundo, arranca a costela dele ali e já faz a mulher, rapidinho assim, né? Só que o que fala ali no versículo 19, né? Depois que Deus declara que não é bom que o homem esteja só, fala aqui, depois de ter formado o Senhor Deus, depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos e aves dos céus e os animais selvagens. Velho, pense comigo. Hoje em dia os biólogos falam assim que ainda existem espécies não catalogadas, que não tem nome, que não estão descobrindo espécies novas a cada dia, por mutações talvez, ou porque não se conhecia mesmo, por lugares não explorados. Isso porque agora já se extinguiu muita espécie de animal, né? Eu imagino como que era quando Deus criou, antes do pecado, antes de tudo, a quantidade de espécies que havia. Deus trouxe todos para Adão dar nome. Pegou? Adão, vem aqui. Ó, como é que vai chamar esse bicho aqui cabeludo? Ah, vai chamar leão. Então tá, leão, bora lá. Bota o próximo. E esse aqui? Ah, essa é namorada, vai chamar leoa. Tá, e esse bichinho aqui? É leão também. Não, mas já tem leão. Ah, é macaco. Macaco já tem, então é mico-leão. Decidido também, pô, tinha que pensar, né? Pensa aí, não é um negócio, né? Pô, muita espécie. Pensa, milhares de espécies animais que naquela época, acredito que existiam muito mais. Porque hoje encontram fósseis e de coisas que nunca ninguém viu. Ou seja, não foi tão imediato assim. A partir do momento que Deus decidiu não, que ele pronunciou que não era bom que o homem ficasse só aqui, né, que ele faria ali uma auxiliadora, o homem ainda trabalhou um período ali, dando nomes aos animais. Claro que eu creio que a mente do homem era completamente diferente da nossa, muito mais capaz antes do pecado, mas eu acredito que tenha tomado um certo tempinho aí de Adão, né? E daí, então, depois de tudo isso, quero dizer, antes disso ainda, no versículo 18, tem mais uma coisa ainda que acontece com Adão antes de Deus trazer a Eva, aqui ó. No 18 não, no 19. Peraí, deixa eu achar. Aqui, no 15, né? No 15, que ele fala que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. No 16, e deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dessa fruta, certamente você morrerá. Então a gente vê aqui o cuidado de Deus em instruir, ensinar. Eu creio que Deus vinha ter com o homem no jardim ali. Era um contato constante praticamente, né? Deus criou o homem para ter comunhão com o homem, então ele possivelmente estava ali com o homem o tempo inteiro ensinando, instruindo e mostrando o que o homem deveria fazer ou não, né? Ensinando o homem ali. Então a gente vê essas questões. Deus criou um lugar, supriu o homem, deu um propósito, uma tarefa, o instruiu. Depois disso fala aqui, ó, mais pra frente, que o homem, depois de avaliar no versículo 20, né, assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus, os animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Deus deixou ele olhar todos os bichinhos. Aí ele viu macaca, macaquinho, viu leão com a leoa, tigre com a tigresa. E ele olhava todos e falava: qual será que dá jeito? Qual que me serve aqui? Aí ele olhava: essa aqui tem o pelo macio, mas anda de 4, tem o bafo de onça, não dá certo. Essa aqui, ó, essa aqui pelo menos já é gorila, já anda em pé, já é cabeluda demais, também não vai dar certo isso aqui. E ele olhou e não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. A minha interpretação disso, assim, que eu vejo, é que Deus permitiu que ele percebesse que não tinha uma companheira ali,
que não tinha, que essa companheira viria de Deus. Ele viu, né? Sabia que Deus tinha criado todas as coisas, então gerou uma certa dependência no coração de Adão, de que ali não existia ninguém, mas que Deus poderia trazer essa pessoa, né? Até possivelmente, especulando, né? A Bíblia não fala, mas eu imagino Adão tendo um diálogo com Deus, dizendo, poxa Deus, e aí, cadê, né? Assim, olhei aí, esse bicho é muito esquisito, não me serve não dá jogo isso aqui. E então, depois de tudo isso, Deus criou o lugar, o supriu, deu-lhe um propósito, uma tarefa, o instruiu, colocou nele a dependência em Deus. O que Deus faz com ele? Faz ele entrar em sono profundo, faz ele dormir, e ali, então, tira uma costela, produz a mulher e traz ela para Adão. Ou seja, teve uma sequência de coisas para se acontecer ali até o grande finale, tão esperado encontro dele com Eva ali. E a gente pode trazer isso como uma aplicação prática para a nossa vida, o nosso tempo de solteiro. Porque você já parou para se perguntar por que é que vocês estão solteiros? Algumas pessoas sabem, né? Tem idade para isso. Né? Sou novinho ainda, tal, estou estudando, não sei o quê. Mas você já questionou a Deus? Deus, o que o Senhor quer que eu faço enquanto solteiro? Né? Qual que é o teu propósito para mim? Que tem um porquê. Que nem todo mundo chega para mim, eu já tenho, vou revelar, hein? 26 anos, mas eu ganhei o dia. Esses dias eu fui fazer um exame médico, fui fazer um exame médico, na hora que eu entrei na sala, a enfermeira falou para mim, Fia, você já tem 18 anos? Aí eu falei assim, não. Ela falou assim, então a gente vai ter que chamar sua mãe. Eu falei, moça, eu já tenho quase 28, serve? A coisa. Ganhei o dia. Fazia tempo que isso não acontecia, eu fiquei muito feliz. E, bom, então, mas voltando. Eu tenho 26 anos, tô formada, pós-graduada, trabalho, já tenho uma estabilidade financeira. Por que eu tô solteira? Sou feia. É tanto assim também, né? Tem uns que são menos providos de beleza já casaram, então eu acho que tem solução ainda pra mim, né? Mas olha, é uma coisa que todo mundo questiona. E eu descobri que você falar que você tá solteiro pros outros dá torcicolo nas pessoas, já percebeu? Todo mundo vem falar com você, tá namorando? Você fala, não. Eu tenho pena de você, né? Mas por que você não tá namorando? Você é tão bacana, né? E tem um motivo, né? Mas chegou uma fase da minha vida que eu tava questionando, eu falei, Deus, mas por quê? Já tem tudo, ó, meu checklist aqui, ó, não é isso que tem que ter? Tá aqui, ó, por que aqui? Eu ainda tô solteiro. Meu filho, aí quando você pergunta, Deus responde. Daí às vezes responde coisa que você não quer ouvir, mas é bom, porque te traz a consciência, né? Daí Deus começou a mostrar tanta coisa, tanto motivo eu ainda estar solteiro, que na hora que ele me desenrolou a lista assim pra mim, eu falei, Deus, tudo bem, segura mais um pouco aí, que se vier agora eu estrago. Entende? Então, existem coisas que nós temos que desenvolver enquanto solteiros ainda. Tem os propósitos, né? Assim como teve com Adão. E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração foi isso. Semelhante ao que ele fez com Adão. Ele cuidou de Adão, ele criou um jardim, ele o supriu nessa fase, ele faz conosco a mesma coisa. Então Deus está cuidando de você, Deus está cuidando, Deus está vendo cada necessidade sua, está vendo cada desejo do coração, cada sonho seu, entendeu? É importante para Deus isso. Deus está vendo aquilo que você deseja. Deus cuida e a preocupação dele é nos cercar de amor, nos cercar de cuidados. Então, muitas vezes a gente é injusto com Deus, a gente fala, Deus, eu estou sozinha. Estou me sentindo sozinha. Você para trás decidir que eu não ia mais em casamento, não queria mais em casamento. Porque chegava lá, todo mundo com o seu parzinho e você na mesa lá, e todo mundo começa a falar do seu próprio casamento e você não tem assunto. Né?
Ou quando a gente saía para jantar com os colegas, todos os colegas casados, a Maí senta na ponta, porque não tem parzinho da frente, né? E daí, isso começa a gerar no nosso coração, assim, uma certa insatisfação, né? E muitas vezes um sentimento de solidão, de você achar que você está sozinho, que Deus te deixou ali de escanteio. E não é verdade, né? Deus, se você está nessa fase, é exatamente porque Deus está cuidando de você. Se você está solteiro hoje, é porque Deus está cuidando de você. Você não está emboscado com um tranqueiro ali, entendeu? Com alguém que vai ser uma incluir na sua vida aí, que vai atrapalhar a tua vida. Se você está solteiro, é porque Deus está cuidando. Deus está te livrando de coisas que vão ser pedras de tropeço na sua vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter como consciência é isso. A primeira coisa que Deus fez com Adão: cuidou, separou um lugar, ele o atraiu para aquele lugar, colocou ali um lugar que ele se relacionaria com ele, que ele cuidaria dele. Então, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de cada um de nós. Ele está vendo. Deus não demora, Deus capricha. Assim, Deus está preparando aquela que quando vier, como Adão falou, uau, essa é carne da minha carne, né? Ossos dos meus ossos. E eu creio nisso. E foi o primeiro ensinamento que Deus me deu foi esse: confia que eu estou cuidando de você. Confia. Às vezes a gente fica apavorado, eu vou começar a visitar, a sair, porque eu tenho que encontrar alguém, aqui na manancial não tem ninguém, você olha, não tem ninguém. Talvez na ministração do pastor Lucinho ele fala assim que todo final de culto o diabo escala um capeta para ficar na porta de cada igreja entregando um panfletinho para cada solteiro dizendo assim, ó, nessa igreja não tem ninguém para você, nessa igreja não tem ninguém para você, nessa igreja não tem ninguém para você. E bota mais um capeta na frente, lá da porta da faculdade do bar, falando, aqui tem para você, aqui tem para você. Então, isso é muito sério. Ou a gente confia que Deus ele é soberano, que Ele é Rei, que Ele é Senhor da nossa vida, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é capaz de fazer tudo, muito mais do que a gente imagina. Ou a gente vai viver nessa agonia de achar que Deus está abandonando a gente, que Deus não está vendo, entendeu? E que você está sozinho. Você não está sozinho. Deus está cuidando, Deus está preparando. E a maneira como você conduzir a tua vida nesse período adianta ou retarda a situação. Tem coisas, tem etapas para você alcançar, tem etapas para você passar, para que então a bênção no final ela seja completa e você não destrua aquilo que era para ser maravilhoso para a tua vida. Porque muitas vezes a gente tem coisas que eu acredito assim, a pessoa está orando, pedindo para Deus alguém especial. Se Deus te der essa pessoa não é só você que vai sofrer, a pessoa também. E não é isso que Deus quer. Então Deus quer que a bênção seja completa, ela seja realmente algo que venha te trazer felicidade, venha completar a sua vida mesmo. Não seja motivo de discussão, de briga, de ciúmes, de tantas outras coisas e decepções que levam ao final do relacionamento. A gente sabe o estrago que faz isso, que um final de relacionamento, um relacionamento não resolvido, um sentimento não resolvido faz na vida do jovem. Isso desgraça com a vida do jovem. Pode estar tudo bem na sua vida, se isso estiver ruim, interfere em todas as outras áreas. Então, a gente tem que ter esse norte, essa direção, saber que Deus é soberano e Ele está cuidando de você. Nada acontece por acaso, Deus está no comando. E Ele não demora, Ele capricha. Ele vai trazer no momento certo, na hora que você estiver preparado para contar aquele presente lindo para te entregar. Então, é necessário que a gente tenha realmente essa confiança em Deus. E a segunda coisa que a gente vê aqui, trazendo a aplicação da vida de Adão, dos acontecimentos da vida de Adão, foi que Deus, Ele deu tarefas ao homem. Eu imagino que tanto teria mais do que plantar e cultivar, cuidar do jardim, né? Então não tinha família, não tinha amigos, mas ele tinha algumas coisas para desenvolver ali. E isso foi algo assim que realmente o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E eu não tinha noção do que era
a fase de solteiro. Eu decidi por isso, quase 2 anos atrás, estava numa fase assim, o resultado de um fim de relacionamento há quase 5, 6 anos atrás, que eu não tinha conseguido passar por isso, não tinha conseguido me libertar disso. Tive depressão, síndrome do pânico, tive tudo, porque não tinha essa consciência de que Deus era soberano. Não tinha tido ainda essa conscientização. Isso me arrastou realmente para o buraco de um jeito que, só pela misericórdia de Deus, que hoje eu estou aqui e podendo falar desse assunto sem que isso me flagele, sem que isso doa, sem que isso me atormente mais, né? Quando Deus liberta, Ele liberta e é por completo. E glória a Deus, eu estou aqui hoje, eu posso falar e não estou chorando, hein? Consegui, até agora pelo menos. Glória a Deus por isso. E aí eu fui num evento do Eu Escolhi Esperar, eu não conhecia esse grupo, foi uma bênção na minha vida realmente. Vocês foram, né? Quantos de vocês foram aqui no evento? Foi bênção, a ministração dele é bem específica, se Deus tem usado, levantado eles mesmo como voz profética nos nossos dias aí, agregando, arrastando multidões de jovens com esse propósito de esperar no Senhor, né? Jovens que não aguentam mais sofrer na sua área sentimental. E daí eu participei desse congresso, foi aqui em Barueri, na igreja de Barueri. E lá foi onde Deus fez um milagre na minha vida, né? Deus me libertou desse sentimento que me escravizava ali. E então eu falei, Deus, então eu não estou entregando a Ti a área sentimental, a minha vida sentimental, estou entregando. Quero viver então a minha vida de solteiro da maneira como, né, lhe agrada, da maneira como o Senhor planejou, como foi o propósito do Senhor. Só que não é fácil, né? A gente decide, a decisão é fácil, assim, até você fala, não, tudo bem, não aguento me sofrer, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, agora eu tenho essa consciência de que o Senhor é soberano e eu escolhi esperar. Né? Eu pregar a receitinha, aí ia para a igreja, todo mundo perguntava o que era a mãozinha, aí eu falava, estava toda empolgada. Uma semana, 2, 3, chega dia dos namorados, você entra no Facebook, o que você vê lá? Aquela laminação do cueca, né? Aquela coisa linda, todo mundo naquela papagaiada só, né? Aí pronto, começou. Tem uma atriz de novela mexicana que vive dentro de mim que eu tenho que expulsar de vez em quando. É uma Maria do Bairro, Maria Mercedes, sei lá. Que chegou o dia dos namorados, aí eu entrei no Facebook, vi aquelas coisas, e daí meu pai deu flor pra minha mãe. Eu falei, até meu pai e minha mãe, gente, toda mundo ainda, que lindo. E eu tô sozinha. Aí pronto, aí entra no quarto, vê aquela cena de novela, entra no quarto, volta arrastar na porta, assim, chorando, né? Deslizar na porta, assim, bem. Um drama, nada dramático. A novela mexicana linda. Botei os dedos no chão, Deus! Tá todo mundo aí, só eu que tô aqui. Eu escolhi esperar, mas tá difícil, Deus. Tá difícil, tô sozinha, tô me sentindo sozinha. Aí bem, nada dramático, né? Eu só quero alguém pra amar. Aí Deus, acho que falou, chega. Pegou de uma chapuletada. Você quer alguém pra amar? Eu não vou te dar. Não vou dar alguém pra você amar, enquanto você não aprender a amar as pessoas que você já tem. Aí, enxugar a lágrima, levanta, Deus, peraí, vou deitar aqui um pouquinho, agora até deu tontura. Já saí do quarto, mas deixa eu lavar uma louça aí, deixa eu fazer um negócio aqui. E uma das coisas que Deus me ensinou nesse período, né, que eu vejo assim no quadro aqui como as tarefas, né, como os propósitos de Deus, foi que aprender a amar e valorizar a minha família. Galera, é muito sério isso. Deus não vai te trazer uma pessoa enquanto você não ama as pessoas que você já tem. Se você não tem a capacidade de amar aqueles que mais te amam hoje, como é que você vai amar alguém que você nem conhece, talvez? Você vai conhecer ainda? Você quer amar alguém? Você tem amor para dar? Realmente? Se você não ama nem os teus pais, se você não corresponde aos teus pais, você não os honra, você não os valoriza, é muito sério isso.
E nesse período Deus veio ministrando no meu coração e me ensinando realmente a honrar os pais. E eu tenho colhido frutos assim, tremendos em relação a isso. Não vou chorar, mas assim, tenho tido experiências realmente marcantes. A partir do momento que eu decidi, que eu falei para Deus, então, eu quero ser diferente, eu quero ser uma filha diferente. Eu quero demonstrar amor por eles, eu quero amá-los de verdade, sem fingimento, eu não quero mais máscaras. Inclusive, uma das coisas que eu pedi para Deus era que Ele me desse a possibilidade de honrar meus pais, inclusive financeiramente. E, galera, quando você se propõe a honrar os pais, Deus te dá subsídios para isso. Deus traz possibilidades para isso. Ele foi me ensinando a honrar de todas as maneiras. Sinceramente, honrar com carinho, com palavras, com companheirismo, com tempo de qualidade. Então hoje eu consigo pegar meus pais, vamos almoçar, quer almoçar onde? Então vamos almoçar, vamos nós três só. Passei as minhas férias de março, tirei férias em março para abril, passei 30 dias com eles, viajando com eles, dormindo no mesmo quarto que eles. Galera, fala sério. É a parte. Aguentando o ronco de meu pai. Lindo, sem me estressar. Então, assim, você conseguir desenvolver essa amizade com teus pais, não tem nada que paga. É a melhor coisa que você tem, gente. Eu juro, assim, não é porque meu pai tá aqui, tá ouvindo ali, ele sabe disso. Isso veio de uma mudança realmente no meu coração, o Espírito Santo veio trabalhando. Mas assim, vale a pena, sabe? Muito bom. Então é uma coisa que você vai ter enquanto solteiro. Você vai casar, você já não vai ter mais o mesmo tempo que você tinha antes. Né? Você vai ter o tempo de se dedicar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, mais pra frente. Mesmo namorando, mesmo quando você começa a namorar, você já diminui um pouco o tempo, né? Você tem mais alguém para você distribuir a sua atenção. Não é que às vezes a gente foca só a atenção dessa pessoa e acaba esquecendo os pais, acaba até se voltando contra os pais por causa dessa pessoa, e isso é uma coisa que não pode acontecer nunca. Né? Então, Deus tem trabalhado isso. Honra teus pais. Aproveite o tempo de solteiro para curtir os seus pais. É o tempo que você tem de curtir os seus pais, de ter um relacionamento saudável com eles e de atrair bênçãos para a sua vida também. Porque lá em Efésios 6 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, que tenha longa vida sobre a terra. É um versículo forte, mas ele é mais forte ainda se você pegar e inverter. Vocês já fizeram isso? O dia que eu fiz isso, me deu um clique, que eu falei, caramba, tem que mudar. Pega esse versículo e lê na negativa ele. Desonre seu pai e sua mãe, para que tudo te vá mal e tenha curta vida sobre a terra. Aí pesa, né? Quando a gente age um coração que desonra os pais, a gente atrai maldição para a nossa vida. Se você honra, você atrai bênçãos na sua vida. É sério isso, sabe? Eu tenho já colhido frutos dessa pequena atitude de mudança que eu tive com relação a eles. Tem muita coisa para mudar ainda. Deus ainda está trabalhando muita paciência. Eu sou muito estourada, eu sou uma pessoa com temperamento difícil demais. Então, eu e minha mãe, eu falo que assim, é norte e sul, né? São os extremos, né? A gente, os gostos, até em relação a roupa. Se eu quero dar um presente para ela, eu entro numa loja e falo assim, o que eu odeio daqui? Isso, ela vai gostar. Aí eu levo. E ela gosta. Se eu comprar o que eu gosto, ela vai e troca pelo que eu odiei. É sempre assim. Mas assim, Deus tem ensinado isso no meu coração, né? Colocado realmente a importância de se valorizar, de amar aqueles que mais te amam na vida, que dariam a vida deles por vocês, se fosse preciso, por nós. Como que a gente tem retribuído isso para os pais? Como que a gente tem retribuído? Além das consequências celestiais, né? Essas consequências daquilo que Deus promete, né, para a nossa vida, aquilo que é gostoso também a gente ter de relacionamento com os pais. Vale a pena, invista nos pais de vocês. Invista, sabe? Se for preciso rasgar, senta com eles e fala assim, ó,
perdão. Preciso pedir perdão para vocês por isso. Se for preciso, faça. Comece a demonstrar. Comece a mudança. É difícil, mas é passo a passo, em atitudes pequenas. Comece a buscar essa mudança, essa transformação. Pede ajuda para o Espírito Santo, o Senhor ajuda. E Ele vai te iluminar, Ele vai criar situações para que vocês tenham realmente um rearranjo ali familiar, né? Para aqueles que já têm, glória a Deus, permaneçam assim, né? Permaneçam que é bênção na vida de vocês. Então, isso foi uma tarefa que Deus me deu, um propósito nesse meu tempo de solteiro. Relacionamento familiar. Segundo propósito, investir na sua vida financeira, na sua vida profissional, que é uma coisa que é fundamental hoje em dia, porque a gente vê que a maioria dos problemas dos casais acontecem por problema financeiro. Casais que casaram desestruturados, com dívidas, não que isso não possa ser bênção também, o Senhor ajuda, capacita, às vezes a pessoa não teve condições mesmo, mas aquilo que couber a gente fazer, se cercar, para que quando você for entrar no relacionamento, isso te traga coisas boas, a gente tem que fazer. Né? Lá em Provérbios, aí eu achei esse versículo muito interessante. Provérbios 24, 27 diz assim: cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira e depois comece a construir a sua casa e formar sua família. Então está na Bíblia. Né? Muitas vezes assim, a galera quer começar a namorar, aí é novinho aí. Aí fala muito sobre isso, muita discussão sobre idade, qual a idade certa para começar a namorar, para começar a se relacionar. Para mim, uma das coisas é você ter uma condição financeira. Porque, gente, triste, principalmente os meninos. Aí não tem dinheiro para pagar um dogão da esquina para a menina. Você vai namorar com a ajuda dos pais. É complicado isso, né? E daí você também acaba se perdendo o propósito do namoro. Porque o namoro, ele não é um namoro, né? Na ótica de Deus, não existe namoro recreativo. Né? Existe o namoro que você namora só para passar o tempo, porque você gosta da pessoa, porque tem que ter um propósito. O relacionamento não é para você brincar com o sentimento das pessoas, não é para você suprir o seu sentimento apenas, ele tem um propósito. E o propósito de Deus é que você encontre essa pessoa, se comprometa com ela e isso venha a ter os frutos de se formar uma família, de se ter um lar ali. Então tem um propósito. Não é namorar por namorar. Não é namorar porque eu gosto. Então, eu vou começar a namorar por quê? Vou começar a namorar porque eu quero me casar com essa pessoa. Tem um propósito. Pode ser que não chegue lá, sei lá, no meio do caminho ali, Deus te mostra que não é essa pessoa, você não teve direcionamento antes. Mas esse tem que ser o propósito. Então, você vai começar a namorar. Se você não tem condições de comprar um dogão na esquina, é tenso, né? Então você perde o propósito. Né? Então você não pode já se relacionar a isso. Tem que ter critérios. Então é muito importante agora investir na sua vida profissional também, sua vida financeira. Como é que tá lá na escola? Como é que tá? Fechou o ano? A galera tá redondo? Tá bacana? Estão se esforçando? Estão pensando já? O que quer fazer depois disso? Estão vendo curso? Vou fazer um curso técnico, não quero fazer faculdade. Eu quero fazer um curso profissionalizante assim, quero fazer... O que você quer fazer? Está estudando? Galera, hoje em dia nunca se teve tanto universitário como se tem hoje no Brasil. Porque, graças a Deus, tem tido algumas facilidades aí para se estudar, com ProUni. ProUni sobra vaga no final do ano. Muitas vezes eles fecham e sobra porque a galera não atinge as notas de corte, que também não são tão altas, mas muita gente nem presta o Enem, ou nem tenta, nem procura o ProUni. Né? Então, assim, não sou petista, não estou fazendo apologia ao governo, mas tem hoje em dia uma certa facilidade. E se não for por isso,
Creia que Deus vai te dar capacidade, Deus vai te suprir, né? E busca, corre atrás. O importante é correr atrás. Sabe, se não dá para fazer uma faculdade, vai fazer um curso técnico. Depois você começa a trabalhar, você vai pagar a sua faculdade, você vai estudar, mas corre atrás. Procure se formar, se estabelecer, que isso vai ser bênção para a sua vida. Isso é uma coisa muito importante também nessa área, né? E outra coisa que também Deus tem ministrado é você saber investir em você, não só na sua área profissional, mas em você. Quem é você? Você sabe quem você é? Você se conhece? Você se garante? Você fala, não, eu sou isso. Você sabe quem você é? Ou quando chega em determinadas situações, você titubeia e depois você até se assusta com a sua atitude. Você fala, nossa, eu fiz isso. Caramba, que medo de mim. Tem um monstro, né? Criei um monstro dentro de mim, né? Então, é uma fase, você sozinho, de se descobrir. Descobrir quem você é. Qual a importância da sua vida na ótica de Deus. O que você precisa amadurecer ainda. Uma coisa que eu falei aqui, que eu falei para Deus, não, Deus, segura mais um pouco aí, se mandar agora eu estrago. É o meu ego, o meu jeito de ser. Isso, Deus tem trabalhado e é duro. Quando Ele te passa na peneira, é difícil. Mas é necessário. Eu sou uma pessoa egoísta, eu tenho uma natureza egoísta, eu tenho uma natureza de pensar em mim, eu tenho uma natureza muito orgulhosa, por exemplo. Não consigo reconhecer muitas vezes que eu estou errada, não consigo pedir perdão muitas vezes. Deus tem trabalhado tudo isso, porque isso é problema, assim, dentro do relacionamento, isso daí me leva para o final, entende? Então, o Senhor começou a ministrar tudo isso dentro do meu coração, de coisas que eu precisava mudar no meu caráter, na minha conduta. E isso em todos os aspectos, que daí abrange também sua vida familiar, sua vida profissional, abrange sua vida ministerial. E tem tanta coisa para mudar. E daí eu descobri, assim, através de uma ministração, que muitas vezes a gente faz listas, né, para a pessoa. As qualidades da pessoa, a gente estava conversando ontem, né, já. A lista das qualidades da pessoa que você quer para você, né? Fala aí, meninas, o que a gente quer de um homem? Vai, vou falar. Não quer nada? Por isso tá solteiro, tá vendo? Aí, ó. Que seja bonito, inteligente, que mais? Carinhoso, que mais? Companheiro, educado, esforçado, responsável, trabalhador, que mais? Então segura, né? Vamos lá, que mais tem? Bonito de novo, que às vezes é bom, né? Bota duas vezes porque se vier na média, já tem um lucrinho. Que mais? Homem de Deus, firme com Deus, com ministério, responsável, que goste de criança, né? Porque tem que ser um bom pai, né? Meninos, fica a dica, viu? Menina, presta muita atenção nisso. Quando vê um menino brincando com uma criança, a gente fica... então se liga, hein? Tá de olho na menina, você já pega uma criança no colo e já aqui, ó. É batata. Alguém ajuda, viu? Aproveita aí, ó. O menino fica com o WhatsApp lá, não sei o quê, né não? Ó. Tá fitando. E todas as qualidades, né? Então a gente faz a lista. Qual? Dinheiro. Karatê. Tem que lutar karatê, né? Pois é. A gente pega e faz essa lista. Certo? Meninos. Mano, agora. Meninos resolve uma palavra, eu já sei qualquer coisa aqui. Manda aí, homem. O Danilo já, tipo assim, teve nas costas para lá e falou, não vou me comprometer, né? Confiante? Manda. Bonita. Inteligente.
Companheira. Que mais? Fiel. Aí sim, Miguel, meninas não. Que mais? Carinhosa. Pouco histérica. Pouco histérica? Mas aí, meu filho, aí você não vai encontrar. Pelo menos uma semana do mês. Pelo menos uma semana do mês você vai ter histerismo. Não adianta. Chiliquenta a gente é e não tem jeito. Certo? Então a gente faz listas, né? A minha lista colocava tudo isso, né? E infelizmente, como disse o pastor Lucim, já existe isso aí, mas já é casada, cacá, né? É crente, bonita, né? Então, mas a gente faz lista, a gente tem esse costume de criar listas para Deus da maneira como a gente quer que a pessoa seja. Aí eu peguei e fiz essa experiência. Peguei um papel e fiz. Coloquei tudo lá no papel que eu esperava de uma pessoa. Daí o Senhor ministrou no meu coração assim: para de fazer a lista dos outros e faça para você. Você é tudo isso que você está pedindo? Você é uma pessoa carinhosa? Você é um bom filho? Você é uma pessoa que se cuida? Você é uma pessoa que se preocupa com os amigos? E começou a pegar todos os itens que eu colocava na minha lista e eu comecei a colocar para mim. Eu sou isso. É uma coisa certa. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Se você não é isso, Ele não vai te dar alguém assim, porque é injusto com a pessoa. Deus vai pegar essa lista maravilhosa e vai pôr com você que não é nada disso. É injustiça com a pessoa. E Deus não faz isso. Deus vai te unir ao que você é. Então, aquela questão, se está aparecendo tranqueira na sua porta, por que será? Você atrai o que você transmite. Então, está na hora de parar de fazer essas listinhas para os outros. Pega, experimenta, faz isso, é lição de casa para vocês. Pega um papel, faz uma lista do que vocês esperam da outra pessoa e começa a aplicar ela para vocês, para a mudança de vocês. Você quer o nome de Deus? Mas você está na capenga. Então, peraí, vamos consertar isso aqui. Você não quer alguém que bata na mãe, né? Por exemplo. Você não quer, você quer alguém que seja um bom filho. Então seja um bom filho. Porque quando você começar a transformar essa lista de qualidades para qualidades suas, para qualidades para você, aí Deus vai falar: olha só, aquela menina mudou, hein? Aquele menino mudou. Ó, já tem alguém que serve ali, ó. E quando você menos esperar, essa lista ambulante vai estar do lado, vai olhar e falar: Senhor, meu número, esse me serve. Entendeu? Porque é ilógico a gente continuar nesse pensamento de desejar no outro que você não é. Então, vamos modificar isso daí. Essa é a fase de mudar. Dá tempo ainda. É 40 anos, tá bom, né? Brincadeira, Senhor. Diga amém, não. E vamos mudar. Então tem que mudar. É uma fase de você trabalhar o seu eu, a sua identidade. Né? Então invista em você, se valorize. Não deixa nenhum príncipe do cavalo manco vir aí botar coisa na sua cabeça. Entendeu? Te ganhar, entrega o seu coração mesmo para aquele que é o rei do cavalo branco, né? Como diz a musiquinha da Thaís, Marcela Thaís. Então, se valorize. Se valorize. O Senhor pagou um preço muito alto por você naquela cruz, para você se dar de bandeja para qualquer porqueira no mundo. Tá? Se você não quer mais porqueira bater na sua porta, então vamos deixar de ser porqueira também. Vamos consertar essa situação. Vamos modificar. Tem sempre esse conceito: Deus une propósitos, Ele não une pessoas. Então, aquilo que você deseja, aquilo que você tem sido, é o que a pessoa vai te completar, vai te corresponder. Você sendo, a partir do momento que você for isso. Então, se valorize, faça essa lista para você, se modifique. E outra coisa que tem para essa fase é trabalhar para Deus. Ministério, investir. Lá em 1 Coríntios 7,32, Paulo diz assim, que o solteiro ele deve procurar se preocupar com as coisas de Deus e na maneira como ele pode agradá-lo. Porque depois de casado, você tem que dividir sua atenção. O foco não que saia de Deus, mas
você transfere uma parte para a sua família. Então, essa é a fase que a gente tem para trabalhar para Deus. O que a gente tem feito para Deus? Né? Você tem se dedicado mesmo, entregado realmente seu tempo, dado o seu tempo de qualidade, ofertando o seu tempo de qualidade, como vocês estão fazendo aqui hoje, vindo aqui como um investimento, um tempo de qualidade a Deus, um tempo de receber de Deus, né? Isso é muito importante. Então, se envolver mesmo com o ministério, essa é a hora que a gente tem gás, a gente tem pique para estar aí, para trabalhar. Então, galera, bora fazer um evangelismo na rua? Vamos. Vamos fazer um churrasco de jovens? Vamos. Onde é que estava a galera aqui que não estava ontem lá? Entendeu? Se envolve, galera, vamos estar junto, sabe? Esse projeto está aí, então, ó, compra a ideia, vamos junto, vamos trabalhar mesmo. Quando você passa a se interessar pelas coisas de Deus, Deus passa a se interessar pelas suas. Você quer que Deus faça a sua vontade, mas você não faz a dele? É lógico também. Então comece a se interessar pelas coisas de Deus, né? É aquilo que diz a palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que a gente fica nessa busca frenética pelas coisas que a gente quer, pelas coisas que a gente quer conquistar, aquilo que a gente deseja, e quebrando a cara, frustrando. Gente, descansa, entrega para Deus, busca fazer a vontade dele, busca trabalhar para ele, busca o reino de Deus, né? Que o reino de Deus se estabeleça aqui através das nossas vidas mesmo. Que a partir do momento que você começa a trabalhar para Deus, você começa o seu foco é Deus, é fazer a vontade de Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas na sua vida de uma maneira tremenda e natural. Você não precisa ficar enlouquecido e enfurecido atrás disso. Busca o reino de Deus, busca o reino de Deus, a sua justiça. Todas essas outras coisas serão acrescentadas. Então, mais um item aí para a gente estar trabalhando. E o mais importante de todos, já virei a folhinha, viu? Foram 4. É desenvolver um relacionamento com Deus. Adão tinha isso. Creio que Deus deixou até por um certo tempo só Adão ali para ele ter um tete-a-tete com Deus, um particular com Deus. Talvez você esteja solteiro não por todos esses outros motivos que eu falei. Às vezes você é um filho, às vezes você está já encaminhado profissionalmente, você tem os seus amigos, já investiu com os seus amigos, que também é uma coisa importante. Muita gente começa a namorar, abandona os amigos, né? E a amizade, ela é muito importante na vida da gente, né? Porque tem momentos que os amigos são como irmãos mesmo, então você tem que desenvolver amizades sadias, conexões bem sadias com pessoas que têm a mesma mentalidade que você. E então, às vezes, você não tem nada disso aqui que eu falei. Você já está aprovado em tudo. Esses quesitos aqui, você já trabalhou tudo. Você já sabe quem você é, você está com tudo alinhado. Né? Mas, às vezes, Deus ainda te segura aqui, solteiro, nessa casa, porque Ele quer ter um particular com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele não quer que a sua atenção seja ofuscada por um relacionamento com namoro. Né? Ele quer ter um particular com você. Ele quer que você realmente busque, que você tenha ali comunhão. Que vida com Deus é comunhão, gente. É amizade, é companheirismo. Ele não é um Deus distante, não é um Deus de regras, de leis, que impõe as coisas assim. Não é essa visão que a gente tem que ter de Deus. E se você tem essa visão ainda, então precisa mudar. Porque a partir do momento que você conhece a Deus de fato, que você desenvolve essa amizade com Deus, você não abre mão disso por nada mesmo. Não tem nada que vá, tenha mais valor do que esse relacionamento teu com Deus. Então, às vezes, esse é um dos motivos que você ainda está sozinho. Porque Deus quer ter a certeza de que se Ele te der alguém hoje, a pessoa que você tanto espera, você não vai amar mais essa pessoa do que você ama. Será que isso é uma convicção firme no nosso coração? Que o nosso amor por Deus ele é inabalável a ponto de você não trocar Deus por um rapazote que veio bater na tua porta com as palavrinhas doces? Deus quer ter essa certeza de você. Ele é a coisa mais importante, que você não vai trocá-lo com nada. Então, essa é a fase da gente buscar realmente.
além de tudo isso que eu falei, eu não sei vocês, mas eu me enquadro em todas. Isso aqui que eu falei foi o que Deus trabalhou na minha vida e está trabalhando ainda, e tem muito para trabalhar ainda, né? Tem muita coisa para mudar ainda, e eu creio que vocês se enquadram em algumas delas, pelo menos, né? Dessas situações que eu coloquei, desses propósitos, dessas tarefas desse período. Então vamos buscar, que é pro bem de vocês, né? Vocês atingindo essas metas, com certeza Deus traz bênção para a vida de vocês, Deus traz realmente aquilo que vocês tanto esperam, né? E coloque sua dependência em Deus. Talvez ali como Adão ficou olhando, né? Coloque sua dependência em Deus, saiba que Ele é soberano, Ele é poderoso, e Ele que vai trazer essa pessoa para você, se você se dispor a isso, né? Entregar na mão dele. Então, tenha essa consciência, saia daqui hoje com essa consciência: Deus é soberano na minha vida, e Ele está no comando. Ele está no comando. Então, entregue para Ele, descanse nele. E assim como Adão, durma, descanse em Deus, né? Decida esperar por Deus, por essa pessoa que Ele tem preparado para você, né? Que está te aperfeiçoando para que quando isso chegar, seja a bênção completa. Então vamos aprender a descansar no Senhor, que enquanto a gente dorme, o Senhor trabalha. Amém? E, bom, é isso que eu tinha para compartilhar, galera, com vocês. E tem muito mais para mim aí, né? A gente está aqui com esse intuito do projeto de realmente trazer ao aperfeiçoamento da nossa vida de solteiro. Que a gente possa realmente se conscientizar dessa fase importante, dessa necessidade de mudanças, necessidade de acertos pessoais, acertos com Deus, acertos familiares. Que Deus está aí, de braços abertos para nos receber, só esperando que a gente o chame para andar junto. E vale a pena. Amém? Para você que entendeu o propósito desse projeto, que quer falar com Deus, começa essa obra em mim. Me dê essas tarefas aí, como o Senhor deu para dar esse período de tarefa, eu entendi isso. Me dê isso daí, me ajude a modificar. Para você que entendeu isso, eu pedi para você ficar em pé, a gente vai estar orando, tá bom? Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por tua palavra que nos ensina, nos instrui o caminho que nós devemos andar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor se preocupa com nós, cada um de nós. O Senhor se preocupa com os nossos sentimentos. O Senhor se preocupa com os nossos sonhos, com os nossos desejos, Pai. Deus, cada jovem que entrou aqui hoje, eu creio que o Senhor falou no coração deles. Eu creio que o Senhor trabalhou no coração deles, Pai. E que há muitas coisas a serem mudadas nas nossas vidas. E coisas até que são difíceis para nós mudar. Para nós mudarmos sozinhos, muitas vezes nós não conseguimos, Senhor. Mas eu creio que o Teu Espírito Santo, Ele é que pode transformar, Ele é que pode mudar, Ele é que pode convencer. Então eu peço, Senhor, neste momento que o Senhor venha olhar para cada coração aqui, Deus. De cada um aqui que se levantou, Deus, com esse propósito de viver realmente a vida de solteiro dentro dos Teus propósitos. Que tem realmente, Senhor Deus, o desejo de agradar o Teu coração. Que quer buscar de Ti a direção da vida deles, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha de encontro com cada vida aqui. E a partir deste dia, Senhor, venha trazer mudança, venha trazer transformação em cada vida aqui, Senhor. Em cada coração. Que haja mudança na mente, que haja conscientização, Senhor Deus, das falhas, daquilo que necessita mudança, Senhor. E que o Espírito Santo possa manter vivo, Senhor Deus, essa palavra que foi dita aqui. Isso venha trazer resultados, Pai, resultados de bênção para a vida desses jovens. Deus, são preciosos demais para Ti.
preciosos demais para mim, preciosos demais para essa liderança, Senhor. Nós nos preocupamos com eles. Nós clamamos a Ti, Deus, pedindo que o Senhor nos levante como uma geração santa, Senhor. Uma geração com propósito, que nós não aceitamos mais, Senhor, ver os reféns, Senhor Deus, de Satanás. Ver os novos jovens do Brasil, Senhor Deus, das igrejas se perdendo dessa maneira, Senhor. E nós colocamos como propósito, Senhor Deus, nos levantar como uma geração santa, Senhor. Como voz profética nessa nação, que diz não ao pecado, que diz não às tentações da mocidade, Senhor. Então nos levante, Senhor, nos fortaleça. Eu peço que o Senhor venha, Senhor Deus, honrar cada coração aqui, Deus, que está depositando em Ti, Senhor Deus, a confiança nessa manhã. Que o Senhor venha de encontro, Senhor Deus, da Tua unção sobre essas vidas, do Teu amor, que eles possam sentir o afeto, Senhor Deus, o cuidado, Senhor. Entender que o Senhor cuida em todas as áreas, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está protegendo. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui na Tua casa, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Senhor Deus, compartilhando aquilo que o Senhor tem trabalhado na minha vida. Eu te louvo por isso, que toda honra e toda glória seja dada somente ao Teu nome, que o Senhor é merecedor. Eu te glorifico por isso, Senhor, eu te agradeço por isso, que Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada, Pai. E toma conta, Senhor Deus, conduza esses jovens, Pai. Conduza esse projeto, Senhor Deus, que é Teu, o sonho é Teu, eu creio que veio do Teu coração. E o Senhor conduza, Senhor, esse projeto dentro do Teu querer, do Teu propósito, que vem da